Xacriabá, também chamados de Xacriabás, são um grupo indígena que habitava a margem esquerda do Rio Francisco, na área indígena Xacriabá. É o município de São João das Missões, na terra indígena Xacriabá Rancharia, no estado de Minas Gerais, no Brasil. No passado também eram chamados Acroás e habitavam a Bahia, onde também foram chamados de Coroás, e o Piauí, onde foram chamados de Gamelos, e o estado de Goiás. Seu processo de contato com os não-índios não difere do ocorrido com os demais povos indígenas. Em toda sua história, sendo marcada por lutas e derramamento de sangue, o bandeirante Matias Cardoso foi um grande algoz dos povos indígenas da região do Vale de São Francisco. Após o ano de 1728, depois de receberem título de posse de suas terras por terem apoiado o Estado na guerra com os Caiapos, viveram em relativa paz, convivendo com os camponeses vindos da Bahia e de outras regiões de Minas Gerais. Em seus territórios arredores, ele plantava roças de subsistência. A partir de 1969, o desenvolvimento de projetos agrícolas na região atraiu fortes grupos empresariais e grandes fazendeiros das cidades vizinhas, acentuando-se a invasão das terras do Xacriabá. Devido ao processo a que foram submetidos, os Xacriabás tornaram a crença católica como dominante. No catolicismo, há uma figura extremamente forte na crença Xacriabá, São João dos Índios. Creem os índios que a imagem que teria sido encontrada numa roça. Manifestações religiosas comuns são as novenas. Peregrinação, muitas vezes são chamados por chuva. Outra prática é as lampinhas, espécie de pequenos presépios ornado com flores de papel ou plantas verdes, e que é muito usado pelas moças em busca de maridos. Outras pessoas envolvidas são os rezadores, os raizeiros e os curandeiros. A doença é muitas vezes vista como resultado de feitiços e só os curandeiros são capazes de vencê-las. O toré, típica dança xacriaba, é feito em um terreno que fica no meio do mato. O terreno é procedido de uma área onde fica a árvore sagrada. O acesso à árvore é restrito. O povo xacriaba vê a morte com muito respeito. As reuniões ou danças para Iaia são interrompidas por um mês após a morte de qualquer parente. Quando se trata da morte de uma criança, dura 7 dias. Os mortos são enterrados na frente e nos fundos das casas ou no cemitério. Geralmente as covas são cobertas por palhos. Segundo os xacriabas, os palhos protegem os mortos da ação de animais predadores. Numa das extremidades do túmulo é colocada uma cruz que normalmente possui algum tipo de ádomo. A língua xacriabá não é falada mais. Hoje em dia, essa etnia fala português. A língua era identificada da família linguística Macro-G e um dialeto da língua Aquém. Entretanto, a única coisa que restou dessa língua foram algumas palavras dispersas usadas no dia a dia e nos rituais. A liderança está pesquisando a língua xacriabá juntamente com os mais velhos da aldeia e com outras etnias. Porém, a língua praticamente se perdeu, restando apenas algumas palavras utilizadas em rituais. Numa família xacriabá em uma aldeia xerente, existe um homem que preserva todos os rituais antigos e a língua falada dessa etnia. Ele se chama Somori e se considera um dos últimos conhecedores dos ritos e da língua. A quantidade de população da tribo Xacriabá é de 7.665. Em 2003, havia 3.361 homens e 3.081 mulheres. O crescimento médio é de 30% ao ano. Os Xacriabás perderam terras também para poceiros vindos do Nordeste, principalmente do sul da Bahia. Esses poceiros foram se instalando na região por vários motivos, como, por exemplo, a permissão para cultivar e viver nas terras, ou também por estabelecerem vínculos fixos após casamento, além de muitas invasões. Os Xacriabás passaram por muitos conflitos ao longo de sua história para defender o seu espaço. Na década de 70, já estavam no processo de luta pelos seus direitos. Tiveram apoio de alguns órgãos, como o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, e FUNAI, quando foram a Brasília pedir proteção física.
Entretanto, a FUNAI demarcou efetivamente as terras indígenas apenas na década de 80, após o acontecimento do massacre indígena Chacreabá, em 12 de fevereiro de 87, momento em que mais de 10 homens invadiram na madrugada a aldeia Sapé, local onde residia o líder Chacreabá. Mataram o cacique Rosalino Gomes de Oliveira e mais 2 índios, além de ter ferido gravemente a esposa do cacique. O motivo do massacre foi porque a terra indígena era bastante visada na região, por fazendeiros, políticos, grileiros, poceiros e dentre outros. Essa violência foi um fato marcante na vida dos Chacreabás e foi repercutida nacionalmente e internacionalmente, uma vez que foi considerado como um genocídio. Rosalino é apontado como um símbolo de luta e resistência entre seu povo. Naquela época, o índio encontrou uma imagem de um santo que recebeu o nome de São João dos Índios. Os missionários jesuítas ficaram sabendo da imagem e resolveram levá-la para a igreja de Matias Cardoso, a qual os índios foram obrigados a construir. No dia seguinte, a imagem estava no mesmo lugar onde ela foi encontrada, e assim ocorreu várias vezes. Os missionários jesuítas, vendo que o santo não ficava na igreja Matias Cardoso, acharam que era um milagre e resolveram fazer uma capela na mesma localidade onde a imagem foi encontrada. Esse local hoje é uma igreja e a imagem continua no mesmo lugar em que ela foi encontrada naquela época. Hoje a imagem possui o nome de São João, padroeiro da cidade, cuja festa é comemorada no dia de 25 de junho.